Olá, minha gente! Hoje eu vim falar de uma forma bem improvisada sobre medo do parto. Talvez você tenha caído nesse vídeo justamente por causa disso. Deve estar vendo aí um monte de vídeos falando sobre como lidar com medo do parto, o que fazer na hora do parto. E a maioria das dicas a respeito do parto se resume sobre preparo físico, faz agachamento, caminhada e etc. Estudar sobre a fisiologia do parto, né? E nada disso eu descarto. Tudo isso realmente é útil. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é pouco mencionado quando a gente se refere ao medo do parto, ao preparo para o trabalho de parto, que é uma preparação espiritual, que é você cuidar do seu coração antes do parto. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Muitas vezes no final da gestação a gente tá com o coração mega ansioso. A nossa necessidade de controle desse momento é grande. A gente não tem controle nenhum. Acredito que durante toda a minha vida, o momento final das minhas gestações foi assim, o período em que eu mais perdi o controle sobre a situação, né, sobre a minha vida. Porque a gente não sabe quando o bebê vai nascer, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você, assim como eu, teve parto, né, vai ter bebê no SUS, você não sabe qual é a equipe médica, você não sabe qual o humor das pessoas que vão te assistir no dia, né? Se elas vão estar de pá virada ou não. Então o receio é tão grande e, na mesma medida, a nossa necessidade por controle é tão grande que nós esquecemos do principal, que é entregar em Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação por esse momento, entregar as nossas vidas e as dos nossos filhos em oração, entregar mesmo a Deus. E aí eu tenho refletido sobre isso, porque essa necessidade de controle, ela muitas vezes acaba se tornando um ídolo do nosso coração. A gente quer tanto confiar naquilo que nossas próprias circunstâncias, nossas próprias condições é capaz de fazer, que a gente deixa de confiar em Deus. E aí a gente toma atitudes precipitadas, muitas vezes caímos em cirurgias desnecessárias, sempre buscando, eu não estou falando de quem realmente precisa de uma cirurgia cesárea, né? Estou falando de pessoas que estão com o coração tão ansioso nesse momento da vida, em que preferem uma cirurgia do que simplesmente esperar e confiar plenamente a sua vida em Deus. E como isso se torna um ídolo no nosso coração? Porque sabe aquele texto de Salmos que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome de Deus, né? Em nome do Senhor. E é isso, né? A gente usa muitas vezes a desculpa de mas Deus formou os médicos, Deus fez a ciência, enfim, Deus deu capacidade para nós termos uma assistência, um ambiente mais controlado da situação, né, do parto e tal. Então por que eu não posso recorrer a isso? Que medida, sabe? Até que ponto você está usando esse argumento realmente para justificar a idolatria do seu coração, né? A falta de confiança em Deus e a confiança nos seus próprios métodos? Ou você realmente está usando essa capacidade que Deus deu de termos bons médicos para fazermos um parto, uma cirurgia de alto risco,
devido à sua situação, né? Você está numa situação de grave risco, precisa que seja cirúrgico o seu parto, ou não, né? A que medida? Eis a questão, né? E aí cada um se examine, né? Cada um reflita sobre si. Mas, não só isso, né, gente? Tantas coisas podem virar um ídolo no nosso coração. Às vezes, os nossos próprios filhos. É uma gravidez que a gente tem desejado há tanto tempo. Muita gente, muitas famílias estão desejando engravidar há muitos anos. Não conseguem. E aí, quando finalmente Deus concede essa graça da maternidade, essa graça de ter um filho, aí você decide confiar só pela metade. Não, eu vou confiar. Deus me deu um filho, mas eu não vou confiar que ele me ajudou a engravidar. Tá, ele me ajudou a engravidar, mas será que ele vai me ajudar também a ter esse bebê, a um parto seguro? Né? Aí a gente começa a querer ter controle, né, da situação. E na verdade é que quando a gente não tem controle, é quando a nossa fé de fato é exercida. Quando a gente não vê o que está por vir, mas confia mesmo assim, é que a nossa fé de fato está em prática. Então, se você está com o coração muito ansioso nesse final de gestação, eu vou te lembrar algo que foi um consolo para mim nos últimos meses de gestação, que me ajudou, me consolou, confortou o meu coração para o momento do parto. Li uma história que me trouxe muito conforto nesse período, no final de gestação e nessa espera para entrar em trabalho de parto, foi o próprio nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. Minha gente, o Rei dos Reis nasceu em circunstâncias muito difíceis, em contexto de perseguição, colocado numa manjedoura depois de nascido, envolvido em panos, num estábulo. Aí você imagina só, que controle Maria e José tinham da situação? Nenhum. Eles não tinham nenhum controle, gente, da situação. Eles só tinham fé. E isso não impediu que o Rei dos Reis viesse ao mundo. Isso não impediu que Jesus nascesse. Então, se você tá aí com o coração inquieto, sem conseguir dormir, cheia de pensamentos, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter bebê no SUS, eu não conheço a equipe, eu não sei quem vai me atender, eu não sei como que vai ser, eu nunca vi o hospital que eu vou ter bebê. Enfim, com seu coração cheio de incertezas, ansioso, preocupado, buscando controle, porque é assim, nosso coração sempre quer controle, quer ter o máximo de controle da situação mesmo. Confie em Deus. Esse é o meu principal conselho. Confie em Deus. Faça uma oração e entregue toda essa sua ansiedade nas mãos de Deus. Porque, embora você não saiba quem vai lhe atender lá, no momento do seu parto, Deus sabe. Deus já sabe as pessoas que vão estar de plantão. Ore por essas pessoas. Ore pelo seu médico, ore pela enfermeira obstétrica, ore por todos. Ore porque você não conhece, mas Deus conhece. Essas pessoas têm família, essas pessoas vivem em contextos também difíceis. Então ore por elas antecipadamente. Ore para que Deus te dê forças no momento do parto. Ore para que você mantenha calma, para que você consiga lidar com a situação. Ore para tirar todo esse medo do seu coração e descanse. O momento que a gente mais precisa manter a calma é no final da gestação.
tá? É o momento que a gente mais precisa estar relaxado, porque o nosso corpo precisa dar ocitocina para entrar em trabalho de parto. Então, mantenha calma nesse momento, descansando em Deus. Embora você busque se preparar fisicamente, embora você busque fazer exercícios, agachamento, caminhada, tudo isso é importante. Embora você conheça toda a fisiologia do parto, embora você tenha feito um plano de parto lindo e maravilhoso, que tudo isso é importante. Mas, além disso, prepare aqui, a sua mente e o seu coração. Mente e coração para o parto, tá bom? Um beijo.